E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UEM do ano de 2022 que fala o seguinte pra gente: uma partícula em movimento harmônico simples, MHS, oscila entre os pontos de coordenadas A e -A, de uma reta com frequência de 2 Hz. Considere que a partícula se encontre na posição A no instante t igual a 0, na posição 1/2 de A no instante t1 e na posição menos raiz de 3 sobre 2 no instante t2. Considere também que o t1 está entre 1/4 e 0 e o t2 está entre 1/4 e 0. Assinale o que for correto. Vamos lá, a posição dessa partícula em função do tempo pode ser representada pela seguinte função horária. Gente, para você poder saber qual é a função horária desse corpo, você precisa escrever a expressão geral, né? E aqui a gente tem da posição e da velocidade. E também tem alguma coisa aqui que fala de aceleração. Então, vou escrevendo algumas coisas para a gente poder já entendendo. A posição ela vai ser dada por A vezes cosseno de ômega t mais φ. A velocidade ela vai ser dada por menos ômega a vezes seno, e o seno vai ser a mesma coisa que está aqui dentro, ômega t mais φ. E a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado a cosseno de ômega t mais φ, ok? A partir dessas três expressões, a gente consegue descobrir a função horária, a velocidade, né, a função horária da velocidade da posição, e também a gente consegue resolver todas as alternativas. Gente, vamos começar descobrindo qual é a função horária da posição para essa partícula. Para isso, a gente precisa lembrar e descobrir qual é a velocidade angular. A velocidade angular de qualquer sistema pode ser descrita como 2π sobre o período, mas também pode ser descrita como 2π vezes a frequência. A frequência é o inverso do período. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir os valores. Você vai ter ômega aqui, vai ser igual a 2π vezes a frequência que diz que é 2. Então, isso aqui vai dar 4π, beleza? Agora que você descobriu que a velocidade angular é 4π radianos por segundo, você precisa descobrir a fase, né, que é esse φ aqui. E para isso a gente vai usar a expressão geral já para ver como que a gente descobre essa fase. Para isso eu vou escrever aqui, ó, x é igual a vezes cosseno de ômega vezes t mais a fase. E aí, você pode botar fase inicial, tanto faz. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir a posição dele e o tempo que ele se encontra nessa posição. Então, vamos substituir os valores. Ó. Ele vai se encontrar na posição A no instante t igual a 0. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Ele vai se encontrar na posição A, e aqui vai ser igual a A, vezes o cosseno de ômega, que vai ser 4π, vezes 0, mais a fase inicial que você quer descobrir. Beleza? Então, a gente substitui os valores que ele deu nessa expressão da função horária da posição e a gente vai descobrir esse φ. Vamos cortar aqui as coisas, ó. E a gente tem o seguinte, ó. 4π vezes 0 vai dar 0 aqui. Então, a gente vai reescrever isso aqui e a gente vai ter, ó, 1, que sobrou do outro lado, cosseno da fase, né? Que foi o que sobrou. E aí, qual o valor do ângulo faz com que o cosseno dê 1? O cosseno vai dar 1 toda vez que o ângulo aqui dentro for 0. Então, essa fase vai ser 0. Luiz, não entendi. Lembra do seguinte, o cosseno de 0 é 1, certo? Então, necessariamente, por comparação, você pode dizer que a fase vai ser 0.
vai ser o que está dentro do parênteses, beleza? E agora você vai poder escrever a função horária da posição, que vai ser x igual a A, que é a amplitude do movimento, né? Ele diz que a amplitude vale A mesmo, vezes o cosseno de ômega. O ômega a gente descobriu que vale 4π, vezes t, mais a fase que é zero. Como é zero, a gente não precisa colocar. Então, a gente acabou de descobrir a expressão da função horária da posição para esse MHS. E a gente descobre que a opção 1 está correta. Gente, a opção 2 fala o seguinte para a gente. A velocidade dessa partícula em função do tempo pode ser representada pela função horária, essa aqui. Vamos ver se isso é verdade. A função horária da velocidade é dada por menos ômega A vezes seno de ômega t mais a fase. E aí você vai escrever isso, né? A velocidade vai ser menos ômega A vezes o seno de ômega t mais a fase. E aí substitui os valores, pô. A velocidade vai ser, então, menos ômega, você vai ter que é menos 4π, que é o valor da velocidade angular, vezes a amplitude, vezes o seno do que está dentro. E quem está dentro é ômega, que é 4π, vezes t. E a fase é zero, né? Então, essa é a expressão da função horária da velocidade para esse movimento. E aí a gente vê que a número 2 está incorreta. A 4 fala o seguinte: a aceleração dessa partícula é constante. Pô, se você for olhar, a aceleração ela é dada por menos ômega ao quadrado A vezes cosseno de ômega t mais a fase. Nem precisa escrever qual é a função horária, né, da aceleração para esse movimento, né? Você nem precisa descobrir qual é a equação da aceleração. Mas fazendo isso de forma cautelosa, se você quiser, você vai ter o seguinte: menos 4 ao quadrado vai dar 16π ao quadrado, tá? Porque a velocidade angular é 4π, então 4π ao quadrado vai dar 16π ao quadrado, vezes a aceleração, vezes o cosseno de 4πt. Uma coisa que impede que essa aceleração seja constante é o valor do cosseno, porque o cosseno vai ficar alternando com o tempo. E o cosseno, a gente vai ter uma função cossenoidal, né? Que vai ser uma ondulatória. E isso vai impedir que essa aceleração seja constante, tá bom? Então, a gente vai ter na opção 4 uma opção errada. Gente, a opção 8 fala o seguinte: o período desse movimento é meio. Para você saber se o período do movimento é meio ou não, você precisa lembrar que o período é o inverso da frequência. E você sabe que a frequência desse movimento vai valer 2 Hz. Ele te diz isso na questão. Então, o período vai ser 1 sobre 2 segundos. Logo, essa opção vai estar correta. Gente, a opção 16 fala o seguinte pra gente: a diferença de T2 e T1 é 1/8. E assim, para você poder fazer essa opção, você precisa calcular o tempo 2 e o tempo 1 com base nas informações de posição que ele te deu nesse problema. E aí, você vai utilizar a função horária da posição para esse MHS, que vai ser x igual a A cosseno de 4πt. Então, vamos escrever isso aqui. X vai ser igual a A cosseno de 4πt. E aí, eu vou substituir os valores para T1 primeiro, tá bom? E ele diz que quando na posição meio A, o instante vai ser T1, tá vendo? Aqui ele diz isso. Então, vamos substituir. A posição vai ser 1 sobre 2 vezes A. Aqui vai ser o A da fórmula, vezes o cosseno de 4π. E esse tempo que você vai achar vai ser o tempo 1. E aí, olha só. Você vai simplificar aqui. E você vai ter o seguinte. Você vai ter 1 sobre 2 vai ser igual a cosseno
de 4π vezes T1 e fecha aqui. Gente, agora vem uma parte um pouco delicada do problema para você poder resolver. Tá vendo que esse cosseno ele começa com 4π? Significa dizer que ele já deu 2 voltas, porque cada volta é 2π, tudo bem? Então, o que você pode dizer? Esse carinha aqui, o cosseno desse negócio aqui, vai ser sempre múltiplo de 2 voltas completas. Então, o que vai acontecer? Qual vai ser o cosseno que dá meio? A gente sabe que se a gente não deu volta nenhuma no círculo trigonométrico, vamos lá, lembrar do círculo trigonométrico, aqui é cosseno e aqui é seno. Eu estou te dizendo que quando você fez 4π de volta, significa que você deu uma volta completa no círculo trigonométrico, porque uma volta tem 2π, e você deu outra volta, aí você ficou com 4π. E aí, você vai ter que o cosseno, você tem que encontrar um cosseno que vai ser um pouquinho maior que 4π. E como que você vai fazer isso? A gente sabe que se a gente não tivesse dado volta nenhuma, o ângulo de 60 graus aqui, que vale π sobre 3, vai ser igual a meio, né? O cosseno de 60 é meio. Mas como que eu sei que cosseno de 60 vale π sobre 3? Bem, você sabe que o π vai ser 180 graus. Logo, x vai ser 60 graus. Multiplicando cruzado aqui, você vai ter o seguinte, que x vezes 180 é igual a 60π, e aí você passa esse 180 dividindo, você vai ter que x vai ser 60π sobre 180, e aí você pode simplificar por 60 aqui em cima e 60 aqui embaixo. Você vai encontrar π sobre 3. Observa o seguinte, então você deu 2 voltas completas, né? Você andou 4π e tem que ainda se deslocar mais 60 graus. Então, necessariamente o valor do que está aqui dentro tem que ser 2 voltas completas mais 60 graus, que é π sobre 3. Então, esse cara, para o cosseno dele dar meio, tem que ser, essa galera aqui tem que ser 4π mais π sobre 3. Todo mundo que está dentro do parênteses tem que ter esse valor, ok? Recapitulando, a gente sabe que o cosseno de 60 é meio, só que aqui a gente já deu 2 voltas completas. Então, a gente, para dar meio, você tem que dar 2 voltas completas e percorrer mais 60 graus, que é π sobre 3. Então, para esse resultado continuar dando meio, você tem que dar 2 voltas completas mais andar 60 graus, beleza? E aí, você vai igualar essa brincadeira aí sem gracíssima. Deixa eu apagar isso aqui, que eu achei que fosse dar para fazer isso, mas não deu. Vou apagar e a gente cria isso num outro slide. A gente vai ter o seguinte, 4π vezes T1 tem que ser igual a 4π mais π sobre 3. E aí você vai lá e vai fazer essa soma de fração. Você vai repetir aqui o 4π vezes T1, e isso vai ser igual a número inteiro com fração, você vai repetir o denominador, e aí vai multiplicar aqui e fazer a conta que está mandando. 3 vezes 4π vai dar 12π, mais π. Então, você vai encontrar que 4π vezes T1 vai ser igual a 13π sobre 3. E aí você pode cortar o π e passar o 4 dividindo. Quando o 4 passar dividindo, ele vai vir para o denominador, multiplicando 3. Vai
ok? Isso sempre acontece na multiplicação. O que eu estou te dizendo é que você vai ter 13 sobre 3 e o 4 que estava aqui, ele vem dividindo o 13. Então, ele fica aqui embaixo, junto com 3. Isso aqui vai ficar 13 sobre 12 segundos. Beleza? Agora, a gente precisa encontrar o T2 e a gente vai fazer a mesma coisa. Beleza? A gente vai fazer a mesma coisa. Então, vamos encontrar o T2 agora. Vou criar um outro slide para a gente poder continuar fazendo essa conta. Bem, gente, ele informa para a gente que quando a posição é menos raiz de 3 sobre 2A, ele está no instante T2. Então, a gente vai substituir essa informação naquela expressão da posição. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, a expressão da posição é A vezes cosseno de 4πt. E eu vou substituir o valor de x por menos raiz de 3 sobre 2A, que foi isso que ele deu pra gente, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a A vezes cosseno de 4π vezes T2. E o raciocínio para resolver essa parte vai ser o mesmo. Ó, você vai cortar o A aqui com A aqui, e aí você vai encontrar qual é o valor do cosseno que vale menos raiz de 3 sobre 2. Olhando o círculo trigonométrico, o que a gente vai ter? O cosseno aqui para a direita, né, depois da origem, vai ser positivo, e aqui o seno acima da origem vai ser positivo. A gente tem aqui o círculo trigonométrico, super bem desenhado, claro. E aí a gente precisa lembrar qual é o cosseno de que ângulo vai dar raiz de 3 sobre 2. E aí você vai falar assim, Luiz, o cosseno de raiz de 3 sobre 2 é o cosseno de 30. Legal, só que não está valor negativo aqui. O valor negativo vai te dizer que vai estar o 30 para cá, ó, 30 aqui, ó. E aí, se você fizer uma subtração de ângulos, você vai encontrar qual é o valor do ângulo que você quer, ó. Que começa em 0, lembra disso. Meia circunferência vale 180, então isso aqui tudo, ó, é 180. Eu quero encontrar essa parte roxa aqui, ó, o ângulo roxo. O ângulo roxo vai ser o total menos 30. Então, eu sei que se o cosseno de 30 vai dar raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 150 vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Eu sei, gente, essa questão ela não é mole, ela é muito chatinha, então eu estou tentando fazer o máximo que eu posso para poder condensar o máximo de conteúdo nessa questão e poder explicar para vocês. Então, a gente tem que descobrir quanto que vale cosseno de 150 em π radianos. E a gente vai fazer aquela regra de 3, né? O π é 180 e x vai ser 150. E aí, você vai fazer a regra de 3, né? Multiplica cruzado aqui. Você vai encontrar que 150 π tem que ser igual a 180 x. Esse 180 passa para o outro lado dividindo. Você vai descobrir que x vai ser 150 π sobre 180. Você pode cortar um zerinho se você quiser e deixar assim na paz de Deus. 15 sobre 8. Luiz, dá para simplificar por 3, tá? Então simplifica, lindão. Simplifica aqui por 3, simplifica aqui por 3. Vai ficar 5π sobre 6. Bem, gente, chegamos até aqui, só que você não pode esquecer que esse cosseno, ele dá 2 voltas completas, então vai ser o mesmo raciocínio. A gente vai dar 2 voltas completas e percorrer 150 graus. Então, o cosseno que a gente está procurando vai ser o cosseno de 150 graus, que vai ser 5π sobre 6, mais as 2 voltas, que vai ser 4π. E isso vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Muito doido, né? Vamos lá agora descobrir o seguinte. A gente quer que esse cara aqui de dentro seja o mesmo cara aqui, porque os valores finais têm que ser os mesmos.
Então, vamos lá. A gente tem que 4π vezes T2 vai ser igual a 5π sobre 6 mais 4π. Vamos somar essa fração com o número inteiro. Para isso, você vai repetir o denominador e vai multiplicar 6 com 4. 24 mais 5, 29π. E isso tem que ser igual a 4π vezes T2. E aí a gente vai cortar o π com π. E esse 4 que está multiplicando passa dividindo o 29. E aí ele vai ficar do ladinho do 6, que nem aconteceu lá em T1. Então você vai ter que T2 é 29 sobre 6 vezes 4. Então vai ser 29 sobre 24. Bem, acabou a questão? Claro que não, pô. Tem que fazer a diferença de T2 menos T1, né? Pela madrugada, hein? Que questão abençoada. Vamos lá. E agora a gente quer calcular a diferença de T2 e T1. Bem, gente, agora que a gente tem T2 e T1, a gente consegue calcular a diferença. A gente sabe que T2 é 29 sobre 24, então a gente vai botar aqui, ó, já. T2 menos T1 vai ser igual a 29 sobre 24 menos... Aqui a gente sabe que o T1 é 13 sobre 12. 13 sobre 12. E aí uma forma de você evitar o MMC é fazer o seguinte, ó, multiplica aqui embaixo por 2 para o denominador ficar igual. Só que para você não alterar essa fração, você tem que multiplicar por 2 em cima também. Você vai ter 29 sobre 24 menos 13 vezes 2, 26 sobre 12 vezes 2, 24. Denominador está igual, repete o denominador e faz a conta que está pedindo no numerador. 29 menos 26, 3. E aí dá para dar uma simplificada, né? Por 3 aqui e 3 aqui. E isso vai resultar em 1/8 segundos. Logo, essa opção 16 está correta. Como a gente quer somar todo mundo, a gente vai pegar o valor do 1, que é a primeira alternativa correta, do 8 e do 16. A gente vai ter 1 com 8, 9 com 16, vai dar 25. E assim a gente encerra essa questão gigantesca. Vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.